E aí, gente, tudo bem? Faz tempinho que eu não apareço aqui, eu tô totalmente comprometido com diversas situações e muitas delas com minha própria construção do ser sempre. Então eu acabo deixando e postergando muitas situações que eu poderia trazer de maneiras diferentes, né? Então, nesse conceito, eu acabo deixando muitas vezes de gravar vídeos para poder escrever, para poder conversar, para poder interagir e me construir como ser humano. E aí, numa dessas partes, assim, eu até comecei a gravar lives no TikTok. Mas eu comecei e é meio estranho, porque a forma de comunicação daqui é início, meio e fim. Numa live é algo que tem que ser o tempo todo construído. E é muito difícil tu construir algo e deixar sempre a pessoa entrar naquele conceito de uma forma profunda, né? Porque é ao vivo e ela não fica gravada, né? E aí como é que eu vou construir algo a partir de coisas muito rápidas? E isso me pega um pouco, porque eu gosto de conversar e ter uma certa profundidade em algum tema, um certo olhar em algum tema. Mas também não fiz muitas lives, também eu fiz algumas horas só. E aí essa construção dessa não rapidez, dessa forma rápida de entregar algo, acaba me deixando meio que na contramão daquela construção de algo realmente sólido, né? A gente fica até meio pensativo assim, será que vale realmente eu continuar ali nessa construção? Porque eu preciso pegar um tema, mas pegar um tema e desmistificar aquele tema. E como que eu vou fazer isso numa ação rápida, né? Numa comunicação, ou talvez essa comunicação ela seja um pouquinho mais ao vivo e por isso que eu tenho que entrar em certos temas que a galera fala. Talvez isso, né? Talvez eu não puxe um tema meu, mas sim um tema de todos. E aí a gente começa a se comunicar e criar uma certa noção. Mas é muito estranho para quem nunca fez algo. É que nem ligar a câmera a primeira vez. Eu não tinha essa conscientização, né, da fala, da construção, do início, do meio, do fim, ou de pontos sem sentido que vão se comunicando e entregam algo mesmo que não faça tanto visão naquele primeiro momento, mas que te instiga a fazer alguma coisa, né? Uma conversa, uma ação, uma pequena situação que vai te levando a algo que você não imagina que estava indo, sabe? E eu gosto de fazer isso. E como que eu irei fazer isso na live? Essa é um grande questionamento. É um grande questionamento mesmo, porque aí eu vou ter que entrar em situações que não são só minhas. Vai ser uma amplitude de uma construção, quase de uma narrativa em parceria, né? Quase um festival, quase um evento, quase uma palestra. Mas uma palestra onde vai ter duas pessoas ali, três, quatro, que seja, independente da quantidade, mas que eu tenha que me comunicar com elas e a partir disso entregar algo que elas mesmas estão pedindo, e não algo que eu quero entregar. Isso será que é egoísmo? Ou será que é uma falta de predisposição para conseguir, depois de algum tempo, conseguir ter esse olhar um para o outro de uma forma mais cuidadosa, digamos assim? E isso também deve ser se importar com as pessoas, né? Uma questão que é bem complicada no mundo moderno, né? Eu até estava vendo uma situação hoje em dia que as pessoas mal se comunicam pessoalmente, as pessoas têm medo umas das outras, têm medo das reações, porque tudo ficou digitalizado e a minha geração, ela é uma geração que ela está surfando pela primeira vez uma tecnologia desde a primeira infância. E aí é muito doido, porque a gente fica à mercê de algo, ó, grandes passarinhos, que a gente também não sabe como lidar. A gente tem as ferramentas, a gente tem inúmeras possibilidades de muitas coisas, mas acabou perdendo um certo tato, uma certa vivência, digamos assim, real. Então a gente tem milhares de seguidores, a gente tem centenas de pessoas que nos seguem, a gente interage com diversas pessoas, a gente daqui a pouco tá com uma, daqui a pouco tá com outra, daqui a pouco consegue fazer isso, daqui a pouco consegue fazer aquilo, daqui a pouco tá em outro grupo. A gente pode participar de muitas situações e isso acaba nos tornando meio que robôs de uma certa mídia ou de uma certa cognição para ser muito previsível, talvez, algo
Porque antes aquele previsível não existia. Cada um tinha uma certa habilidade. Era muito difícil tu ter uma habilidade sobre tudo. E nas relações humanas, essas conversas, elas são importantes. Porque cadê a tua forma de ser diferente? Cadê a tua angústia de pertencer a alguém, a alguma tribo, alguma situação? Ou saber fazer aquilo de uma maneira detalhada. Muitas vezes a gente só vive diversos cenários pequenos sobre diversos pontos e aí se torna básico, mas básico em qual sentido, né? Porque a gente tem muitas opções, a gente tem centenas de temas para falar, a gente tem milhares de conteúdos, a gente pode saber tudo sobre tudo e aí vem uma grande tecnologia de um videozinho curto de 15 minutos, de 15 segundos, que acaba retendo todo o nosso cérebro e toda a nossa construção de realmente o intelecto do córtex frontal, por exemplo, de muito tempo, e aí vai se destruindo. E aí as nossas emoções, quando a gente está, por exemplo, com alguém e sente tédio, tá com alguém e não gosta, a gente fica meio, podia estar fazendo outra coisa. E aí a gente vai para outra pessoa, ou outra movimentação. Quantas vezes no ano você olhou um filme, por exemplo, de 2, 3 horas e ficou olhando o filme do início ao fim? É difícil porque o telefone tá ali, as pessoas estão ali, as coisas vão fluindo e todo mundo tá ali o tempo todo. E como tu vai perceber, sem ver aquela pessoa, sem se construir ao lado dela, que aquela pessoa realmente te quer, né, por exemplo? É muito difícil, porque daí tu conhece alguém pela rede social, tu tá ali, tu conversa com a pessoa, tu vê a pessoa, tal, mas muitas vezes tu não vê a pessoa. E aí aquilo só vai embora, né? Aquele brilho. Ou pode até ser que não vá, mas como tu vai ficar e vai fazer aquela pessoa querer, sendo que aquela pessoa muitas vezes também tá na mesma situação que tu, num mundo cheio de opções, num mundo de centenas de curtidas. É doido, porque tu é uma vitrine o tempo todo ali. E como é que tu vai se apresentar para um certo mundo, entregar um certo valor, se todo mundo é meio igual? Claro, né? Dizem que a gente tem nichos específicos, vai ter situações específicas. Legal. Mas dentro daquilo que tu é, como tu consegue se diferenciar a partir daquilo que tu é? Por exemplo, dentro do básico, como tu consegue se diferenciar dentro do básico? E tem certas pessoas também que não valem nenhum centavo para tentar ser diferente. Então, ser básico às vezes é vestir uma roupa que você vai no local e todo mundo veste. Ter um corte de cabelo, uma barba, sei lá, um olhar, uma forma, um comportamento que todo mundo tenha. É uma comunicação tranquila. E eu acredito que a internet ela acabou individualizando muitas pessoas. Porque a gente acaba tendo muitas opções de diversas individualidades, mas ninguém se propõe a descobrir todas elas, né? Ninguém se propõe a conversar realmente. E a gente também não precisa conversar com muita gente. Eu acho que antigamente as pessoas não se comunicavam com centenas de pessoas. As pessoas se comunicavam com um bolinho ali, que era aquilo dali, que era a vida, e que é o que dizem, né? Se tu, por exemplo, eu converso com pessoas mais velhas e muitas dessas pessoas falam o seguinte, que muitas vezes a vida é essa. A vida é tu ter 2, 3 pessoas que tu conversa, é ter uma pessoa, é ter um trabalho, é ter um dinheirinho para tu viajar, sabe? É isso a vida. A gente almeja demais por conta de algo muito maior e muitas vezes a gente acaba esquecendo de ler um livro que é uma individualização, mas é uma individualização construtiva para aquele teu repertório, para aquela tua construção, ou uma palestra, ou sei lá, um vídeo, um filme, enfim, algo que vai te agregar, que realmente não precisa passar para alguém. Acho que hoje em dia a gente quer todo mundo ser influencer, todo mundo precisa entregar algo, todo mundo queria falar algo. E muita gente faz de qualquer forma. Eu acho que foi até por isso que eu parei de produzir conteúdo, né? Eu não quero entregar de qualquer maneira. Eu quero realmente pensar em algo que não é só um videozinho, um formatozinho, uma ideinha. Eu realmente formasse o que eu faria se não tivesse internet. Como eu construiria isso se não tivesse internet. Eu acho que é muito mais nesse aspecto da construção daquilo que eu realmente quero entregar do que de algo que
eu tô entregando por conta que eu tenho essa possibilidade, sabe? Eu acho que eu pensei bastante e eu quero realmente entregar algo que seja fora dessa realidade contemporânea de rapidez, de fluidez, de situaçõezinhas, de vários relacionamentos, de várias situações, de várias festas, de várias não sei o quê. Sabe? Como que eu construiria isso se eu fosse ser eu? Né? Se eu fosse entregar isso antes das redes sociais, antes de eu conseguir competir com milhares de pessoas. Claro, as redes sociais chegaram, é muito importante para a gente disseminar nossas informações, mas eu não quero ser só um influencerzinho, eu não quero ser só uma casinha, sabe? Quero realmente me construir para realmente gerar valor como um indivíduo e como realmente pessoas que trabalham uma vida inteira, por exemplo, professores que estudam a vida inteira, que trabalham a vida inteira, que entregam valor e muitas vezes não são valorizados. Não são valorizados porque eu acredito que essa antiga mídia, ela era muito globalizada em certos posicionamentos exatos. E hoje a gente consegue entregar em diversa escala, em muita escala. E essa é a grande diferença, eu acho, entre uma vida boa, que é tranquila, e uma vida que a gente tem que se mostrar para todo mundo, que a gente tem que aparecer para todo mundo, que a gente tem que ter milhões de relacionamentos, que a gente tem que entregar milhões de coisas, que a gente tem que ser bem sucedido nisso, que a gente tem que ser bem sucedido naquilo, que é essa construção de se ver como um indivíduo falido, como um indivíduo triste. Mas sempre teve as pessoas que conseguiram ascender na vida e as pessoas que descenderam. Muitas pessoas, a vasta maioria, fica igual. E não tem problema em ficar igual. Só que a internet trouxe esse ponto nessa visão de que, opa, a gente tem que ser muito. E eu tenho um ponto para finalizar isso, que eu comecei ali, e eu acho que é por isso que eu consigo gravar vídeos em lives um pouquinho estranho, porque é mais dinâmico. Que como eu cresci nas redes sociais, é muito tranquilo ter essa noção, ter essa perspectiva. Ter essa noção de que temos muitas ferramentas, temos muitas opções, e em nenhum momento estamos atrás de alguém ou na frente de alguém. Cada um tem o seu tempo. E temos todo o tempo do mundo, né? Então acho que são frases tranquilas ali, que são importantes para a gente apreciar a nossa vida. Uma vida tranquila. E não uma vida maluca de querer, de querer, de querer, de querer. Acho que sim, temos formas de querer cada vez mais, mas não a ponto de enlouquecer por aquilo, né? De ser maluco por aquilo. Porque senão você vai olhar e vai dizer, fiz tudo isso, mas eu fui esquecido de mim mesmo. Então não se esqueça de você mesmo. Se construa para você. Não se compare. Não tenha milhões de pessoas, milhares de pessoas. Tenha pessoas reais no mundo real. Com realmente sentimentos e emoções que você vive na pele e não numa tela. Muito obrigado pelo acesso, deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Não se esqueça, talvez de amanhã.